Aleluia, Tu és fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo você é Deus. De manhã você é Deus. De tarde você é Deus. De noite você é Deus. Que Deus maravilhoso. Boa noite, minha gente. Graça e paz seja multiplicada na tua vida pelo conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Boa noite, você que está chegando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja abençoado. Seja guiado, seja protegidos pelo poder de Deus. Coloca aí o aviãozinho, manda chamar aí teu amigo, tua amiga. Aleluia. Deus abençoe vocês. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e traga muita paz. Teremos uma noite de paz, uma noite de resultado sobrenatural. Uma noite na presença do Senhor. Oh, aleluia. Porque a presença do Senhor, a fartura de alegria. Que maravilha. Que Deus bom, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Aleluia, obrigada, José. Que Deus abençoe a Aldinha. Todos vocês que estão entrando, já entrou tanta gente. E ainda vai entrar mais. Deus está chamando você para esse momento. E está convidando você a convidar uma amiga, a convidar uma pessoa para estar conosco nessa noite de vitória, nessa noite de maravilha, nessa noite de sucesso espiritual, onde a presença de Deus está sendo derramada aí, ó. Shekinah da glória de Deus na tua casa. Shekinah da glória de Deus na tua vida, fazendo resplandecer. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é Deus. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Vamos mandando um aviãozinho, minha gente. Vamos mandando um aviãozinho. Vamos chamar mais um. Eita, você tá vendo? Lucinha, meu amado, te amo. Gente, a nossa live hoje ia ser agora à noite, ia ser pelo Face da Mover em Cristo. Quem disse que eu acertei? Faz tempo que eu fiz live lá. Não consegui. Falei com o meu pastor, falei com o Diego está por aí. O menino estava na escola dando aula e eu aperreando o menino. Não deu certo. Então voltei pro Instagram, porque já estou acostumada. Aí aqui rapidinho entra. Mas lá me deu um trabalho, não consegui não. Eu digo, não tem problema não, vou voltar lá pro Instagram, porque a minha turma vai para lá. E eu sim, vai chamar muita gente. E muitas pessoas serão abençoadas na noite desse dia. Então a gente está entendendo a palavra. É o nosso assunto, entendendo a palavra. Você tem desejo de entender a palavra? De compreender a palavra de Deus? Aquilo que Deus quer falar ao teu coração? Aleluia! Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu só vou orar por você. Também quero agradecer. Eu quero agradecer aos patrocinadores, gente. Gente, olha, Deus é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Deus é tão lindo. Deus é tão tremendo. Sabe, a gente tem um Deus tão bom, tão bom. Ele levanta pessoas para nos abençoar, gente. Diga aí que Deus bom. Diga aí que Deus tremendo. Diga aí que Deus lindo. Sabe, aí a gente tem que abençoar essas pessoas com oração, com divulgação, para que quando você for reformar ou construir sua casa, você vai procurar a Vivelari. Porque a Vivelari é uma patrocinadora do nosso evento. A Vivelari, ela reforma e constrói tanto à vista como financiada. Você vai procurar a Vivelari para construir a sua casa, tá certo? Seu apartamento, aleluia. E Cris Nainha, ela trabalha com design de unhas, com alongamento, com colocar fibra de vidro,
Sabe, ela faz um monte de coisa bonita nas tuas unhas. Aí você, quando precisar, você vai lá na Cris Naile, que ela faz essas coisas muito lindas. E ela também é uma das patrocinadoras. E nós já abençoamos a vida dela com toda sorte de bênção. Temos outras pessoas aqui. Ari Celular. Que Deus abençoe a vida de Ari Celular. E também a loja de Nova Linda Shopping Luiza Mota, primeiro andar. Você tem uma bijuteria, uma joia para comprar, vai lá. Quer comprar produto de maquiagem, procura a burguesinha lá em Esperança, mas ela entrega a delivery, entendeu? E também a Brute. Ixi, eu tô já falando inglês aqui. Sabe o que é? Hambúrguer artesanal. Gente, maravilha, que Deus abençoe. Que Deus faça prosperar essas empresas. Que Deus abençoe todos os patrocinadores desse ministério de mulheres, desse exército de mulheres poderosas que vão fazer a diferença na terra. Nós abençoamos essas mulheres com toda sorte de bênção. Nós declaramos mulheres inteligentes, mulheres sábias, mulheres ousadas, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que carregam a glória de Deus. Aleluia! Um exército de mulheres sendo formado para abalar. Aleluia! Para povoar o céu. Aleluia! Então, mulherada, dia 12 de novembro, nós estaremos fazendo o nosso 8º culto das mulheres. E se você ainda não se inscreveu, corra para se inscrever, porque o primeiro lote está encerrando e você precisa se inscrever, você precisa fazer sua inscrição, você precisa comprar nossas rifas. A rifa é R$2, você ganha R$200 se você for sorteado, e todas as pessoas que comprar vão ganhar 200 vitórias daqui para o final do ano. Vai ser a minha oração. Eu creio, por isso falei. A Bíblia diz: crê e fala. Eu creio, por isso falei. Amém? 200 vitórias para você nesse final de ano. Quero abençoar os mantenedores desse ministério. Deus abençoe vocês. Deus os faça prosperar. Está aqui a equipe de meninas que estão trabalhando nesse evento. Nós estamos orando, nós estamos buscando a presença de Deus para que a sua vida seja alcançada por essa graça. As mulheres que estiverem lá, se quiser levar uma peça de roupa, leve, porque nós vamos ungir essas peças de roupa. Nós vamos ungir essas peças de roupa e vamos, essas pessoas que vestirem essas peças de roupas, elas serão totalmente mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Há uma glória, há um poder, há uma fé atuando. Então, se você tem fé, se você acredita nisso, você leva, porque nós vamos orar por você e pela peça de roupa. A gente vai ungir a peça de roupa, e quando a pessoa tocar, ou um documento, ou uma conta que você quer pagar, alguma dificuldade que você tiver, Deus vai alcançar o teu coração, Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Eu quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa, quero abençoar a tua família, quero declarar bênçãos e bênçãos e bênçãos alcançando teu coração, alcançando tua vida. Deixa eu orar por você. Está conosco o nosso pastor Bessange. Seja bem-vindo, pastor Bessange. É um grande homem de Deus, é um grande pastor. Você precisa visitar aqui a igreja Mover em Cristo em Campina Grande. Rapaz, a Mover em Cristo sede fica aqui no Catolé. Uma igreja fervorosa, uma igreja animada, uma igreja poderosa. Então venha nos visitar, e se gostar, fica conosco, eu fico feliz. Um abraço à tua igreja, um abraço ao teu pastor. Então a bênção do Senhor te fazendo prosperar, tá certo? Eu amo tua vida e quero orar por você nessa hora, tá certo? Seja bem-vindo, você que está chegando. Seja bem-vindo, seja abençoado, seja protegido pelo favor de Deus, seja alcançado pela misericórdia de Deus, e o Senhor é contigo. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Senhor, por essas famílias aqui representadas, por aquelas que vão entrar, por aquelas que estão chegando, por aquelas, Pai, que vão ouvir após essa live. Eu declaro o favor de Deus na vida delas. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento, guardando o seu coração,
guardando o seu entendimento. Senhor, você é fiel em todo o tempo na vida dessas pessoas, Pai. Você é fiel, Senhor, nas horas difíceis, nas horas alegres. Você é fiel nas dificuldades, você é fiel na abundância. Você é fiel na vida delas, Pai. Então eu te peço, Senhor, uma bênção toda especial na vida dos patrocinadores, na vida dos mantenedores, dos dizimistas, dos ofertantes, daqueles que têm se levantado para abençoar as nossas vidas de alguma maneira, daqueles que estão compartilhando, daqueles que estão orando, Senhor, daquelas pessoas que estão se inscrevendo nesse evento. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra vai mudar, porque a Bíblia diz que ela corre velozmente para fazer acontecer. E eu declaro o teu favor, eu declaro a tua graça, eu declaro a tua misericórdia em cada vida, Senhor. Aquelas que estão doentes, seja curado agora pelo poder de Deus. Aquelas que estão, Senhor, atribuladas, recebam alívio imediato. Aquelas que estão, Senhor, perturbadas, tentando desistir da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu chamo a graça de Deus, o favor de Deus, a vontade de viver chegando. A vontade de viver chegando. A glória de Deus se aproximando da sua vida, se aproximando da sua casa. Abra as portas da tua casa para que a glória de Deus entre. Abre a porta do teu coração para que a glória de Deus entre. O Deus te ama, o Senhor é maravilhoso. O Senhor faz proeza na tua vida. Oh, racatalabrachure, me canta labraçure. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu favor. Muito obrigada pela tua graça, Senhor. Oh, xarabricanta labrachura, bricanta labrahaya. Oh, aleluia. Desfruta desse hino. Ele é fiel. Tão bom. Você é tão bom, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Olha Jesus na tua vida! Olha o favor de Deus chegando aí! Está te seguindo! Está seguindo teus filhos! Está abençoando tua casa! Está abençoando tua família, o favor de Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Entregue tudo a você, Senhor. Entregue tudo a você. Entrega a tua casa. Entrega teus filhos. Entrega teu trabalho. Entrega essa situação a Ele. Aleluia. Eita glória. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Entrega a Ele para eu ser. Aleluia! Sinta-se seguida pela bondade de Deus. Seguido, olha o Senhor te abençoando aí. Olha o Senhor tocando em você aí. Olha a glória de Deus chegando até a tua vida. Oh, aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia! Oh, aleluia! Canta aí! Oh, aleluia! Que Deus bom! Que Deus maravilhoso! Tu és bom, Senhor! Aleluia! Cante a bondade de Deus. Cante a fidelidade do Senhor. Aleluia. Vamos agora estudar um pouquinho a palavra de Deus. Entendendo a palavra. É o nosso título que colocamos. Entendendo a palavra. No livro de Atos, no capítulo 8 no capítulo 8 de Atos, no verso 28. Verso 28. Não, verso 29. Nós vamos ler os 4 versos desse capítulo 8 de Atos. Diz assim:
Então disse o Espírito a Filipe. Olha que relacionamento lindo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Duas pessoas conversando. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Aí duas pessoas conversando. O Espírito Santo disse a Filipe. Olha que lindo. O Espírito Santo disse a Filipe. Filipe, aproxima-se deste carro e o acompanha. Olha que simplicidade de um Deus grandioso. O Santo Espírito de Deus, o Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ela conversa com Filipe, essa pessoa linda, esse ajudador extraordinário, esse Deus conosco. Ele conversa com Filipe abertamente. Ele fala, um Deus divino, falando com Filipe coisas naturais. Ele diz, Filipe, aproxima-se desse carro e acompanha. Fica perto, observa o que está acontecendo, faz um acompanhamento. Aproxima-se desse carro. Quantos carros teria ali naquele lugar? O que seria que o Espírito Santo queria com Filipe, mostrando para ele um carro parado? Estava lá um carro parado, na beira de uma estrada. E o Espírito Santo fala com Filipe. Filipe, olha, aproxima desse carro. Chega perto desse carro, Filipe. Olha que coisa linda. Olha que Deus simples. Olha que Deus lindo. A Bíblia diz que o Espírito disse a Filipe. Quando Filipe escutou aquela voz, quando Filipe entendeu aquela linguagem, sabia que você precisa entender a linguagem do Espírito? O Espírito fala conosco em palavras espirituais. Ele fala conosco no nosso espírito. Ele conversa conosco abertamente a respeito de coisas naturais e de coisas espirituais. Ele não estava pedindo para Filipe ver uma visão de um anjo. Ele não falou com Filipe para ver a visão de um raio. Ele disse, Filipe, aproxima-se desse carro e acompanha, fica perto. Observa o que está acontecendo. Faz um acompanhamento. E a Bíblia diz que Filipe correu. Correndo Filipe. Na mesma hora, Filipe não hesitou. Filipe não deu maçada. Filipe não disse, será o Espírito Santo? Não. Filipe correu. A Bíblia diz que Filipe correu e ouviu ler o profeta Isaías. Quando Filipe chegou perto daquele carro, existia uma pessoa ali sentada dentro daquele carro. E aquela pessoa estava lendo em voz alta. E Filipe ouviu. Filipe estava do lado de fora, mas Filipe ouviu que tinha uma pessoa sentada dentro do carro, lendo o profeta Isaías. E quando Filipe escutou, Filipe começou a conversar com a pessoa que estava sentada dentro do carro. Sabia que Filipe não ficou interrogando ao Espírito Santo? Eu vou correr atrás desse carro, Senhor, vou chegar perto desse carro para dizer o quê? Para fazer o quê? Não, ele simplesmente correu e foi lá. E quando ele chegou lá, ele ouviu aquele homem lendo, a voz de um homem lendo a Bíblia. E quando ele escutou aquela voz, ele perguntou ao homem, você compreende o que você está lendo? Você está vendo que o Espírito Santo te dá uma ideia? Ele te dá uma missão, mas você tem que levar aquela missão adiante. Você tem que pegar aquela fala do Espírito Santo, aquela intuição divina, e você tem que correr, e você tem que fazer, e você tem que dar passos, e você tem que buscar, e você tem que se doar. Interessante que ele disse, ó Espírito Santo, eu cheguei lá perto do carro, ele estava lendo a Bíblia, o que é que eu faço agora? Não, Filipe tomou um posicionamento, Deus te chama para coisas maiores. Deus está tratando com pessoas inteligentes. Deus está tratando com pessoas que têm capacidade dada por Ele mesmo.
Ele vai lhe dar uma direção, ou ele já lhe deu uma direção e você tem que correr com ela. Quantas vezes a gente atrapalha nossas vidas porque Deus nos dá uma direção e a gente não corre com elas? Então o que acontece? A gente atrapalha a nossa vida e a vida de outras pessoas que serão abençoadas pela direção que Deus está te dando. Deus está lhe dando uma direção, Deus está falando com você no seu coração e você fica pedindo, Pai confirma, não fala isso mais, o Senhor não te deu uma direção, corre com ela. E a Bíblia diz que Filipe, ele perguntou e aquele homem respondeu, como eu poderei entender se não há quem me explique? Como eu poderei entender se não há quem me explique? Então, a Bíblia é uma carta divina. Você gosta de ler a Bíblia? Você tem lido sua Bíblia? Você tem lido sua Bíblia? Como anda o teu relacionamento com a tua Bíblia? A Bíblia é uma carta divina ao homem. A própria palavra diz que ela foi escrita para o nosso ensino. Ela foi escrita para nos educar. Ela foi escrita para nos corrigir. Ela foi escrita para nos conduzir, nos guiar. Mas essa mesma palavra, ela é algo espiritual. Por isso que o homem estava lendo e ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Porque a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é um livro que fala para o nosso mais íntimo ser. A Bíblia é um livro que a Bíblia nos conhece. A Bíblia, ela nos molda. Ela trata conosco. Ela nos cura. Existem muitas pessoas que estão precisando da compreensão das Escrituras para ser curado nas suas emoções. Para ser curado no seu corpo físico. Para ser curado nos seus relacionamentos. Para ser curado da sua maneira, do seu humor, da sua forma de ser. Existem muitas pessoas que estão precisando de ouvir a Bíblia com entendimento. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro dos crentes. Não! A Bíblia é a palavra de Deus, algo do coração de Deus, uma inspiração divina que saiu de dentro de Deus para orientar pessoas a quem Deus ama. E eu quero que você saiba que Deus ama todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todas as pessoas. E Ele deu a todo mundo um direito só. Ele deu a todo mundo, a palavra diz que Ele deu, Ele colocou na nossa frente, à nossa disposição, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, está na frente de todas as pessoas. E se eu parar e você parar e observar decisões que temos tomado, quantas decisões que temos tomado que tem sido morte para alguma área das nossas vidas? Às vezes tomamos uma decisão que é morte para os nossos relacionamentos. Às vezes tomamos decisão que é morte financeira. Às vezes tomamos decisões que arrumamos problemas com o nosso cartão de créditos. Quantas decisões a gente tem até de emprestar um cartão de crédito ao outro? E foi uma decisão que você teve de emprestar o seu cartão, de se empenhar, e de repente aquela pessoa não paga, e você fica em maus lençóis, mas a decisão foi sua. A decisão é minha. A decisão pela salvação é nossa. A decisão de quem você vai casar é sua. A decisão se você vai permanecer casado também é sua. Eu sei que existem coisas que acontecem, existem situações que se levantam, mas nós somos capazes de tomar as nossas decisões. E compreendendo a Bíblia, entendendo o que ela está dizendo, a gente pode tomar uma decisão com sabedoria. A gente pode tomar uma decisão com esclarecimento. A gente pode tomar uma decisão dentro de um padrão de equilibrado. Porque a Bíblia, ela nos instrui. A Bíblia ela nos orienta.
A Bíblia é um livro, o conselho de Deus, mas precisa ser entendida. Não é todas as pessoas que lêem a Bíblia que entendem a Bíblia. Sabe, Jesus, certa vez, ele estava falando a respeito de uma parábola, e ele diz, eis que o semeador saiu a semear. E ele começou mostrando que o semeador semeou dentro de espinhos, semeou dentro de pedra, semeou aqui, semeou acolá, e de repente ele encontrou uma terra boa. Mas depois, Jesus sentou com os discípulos e disse, eu vou explicar a você agora o que é que eu estava dizendo. Eu vou mostrar a você agora o que é que eu estava falando. E ele começou a dizer, olha, essa semente que o semeador saiu a semear, ela estava semeando a minha palavra. É a palavra que ela estava semeando. E a palavra é semeada, mas às vezes o local onde a palavra cai não está preparado para que ela possa enraizar, para que ela possa crescer e para que ela possa dar frutos. Então a Bíblia é um livro espiritual. Olha aqui, se você ler o verso 26 do capítulo 8, você vai ver que um anjo do Senhor falou a Filipe. Então existia um anjo do Senhor falando a Filipe, existiu o Espírito Santo falando com Filipe, e existiu a disponibilidade do coração de Filipe. Toda essa equipe que Deus tinha preparado, tanto preparou Filipe para obedecer, como preparou o anjo do Senhor que veio para conversar com Filipe. No verso 26 diz, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, vai, dispõe-te para o outro lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, onde se acha o deserto. E ele se levantou e foi. Então o anjo do Senhor deu um endereço a ele. O anjo do Senhor deu um endereço a ele. E depois, no verso 29, o Espírito do Senhor falou com Filipe e mandou que Filipe se aproximasse do carro. E toda essa organização divina é porque tinha uma pessoa lendo a Bíblia. Porque tinha uma pessoa lendo a Bíblia. Você já pensou sobre isso? Interessante que a pessoa que estava lendo a Bíblia não estava nem entendendo o que a Bíblia estava dizendo. Mas só porque estava com a Bíblia aberta lendo, os céus começaram a se movimentar. Quando você pega esse livro e que você começa a ler, os céus começam a trabalhar a teu favor, mesmo que você não esteja entendendo ainda. Mesmo que você não esteja compreendendo o que você está lendo. Uma vez me contaram que um homem chegou na igreja e a mulher desse homem, ela tinha falado com o pastor e ela disse, pastor, o meu marido, ele é um homem muito crítico e ele vai para a igreja domingo e eu queria que o senhor preparasse aquele pregador, sabe? Aquele pregador que prega bonito, aquele pregador que prega com unção, aquele pregador que prega com inteligência espiritual, porque assim ele é muito crítico. E se o senhor botar qualquer pregador, ele não vai querer aceitar o que o pregador vai dizer. Então separa um pregador que seja um pregador bom. E o pastor ficou calado. Só que o pastor já tinha convidado uma pessoa. E a pessoa estava orando. E quando chegou no domingo, aquele marido, aquele casal estava na igreja. O homem crítico, né? A esposa de um lado, e quando o pastor chamou o pregador, a mulher gelou. A mulher gelou. Ai, meu Deus, esse pastor não tem juízo, não. O trabalho que deu para meu marido ir para a igreja. E aí esse pastor me acha de colocar esse homem aqui, esse homem não sabe dizer nada, esse homem não sabe dizer da coisa com coisa. E o homem disse, eu vou começar a ler a genealogia. Ela disse, eu não acredito. E ele começou, fulano é filho de fulano, fulano gerou fulano, fulano é filho de fulano, e a mulher gelando, e a mulher ficando suando frio, e a mulher ficando com raiva do pastor, e a mulher disse, mas rapaz, eu passo não sei quanto tempo orando, para meu marido vir na igreja, aí quando meu marido veio, o pastor me acha de chamar um homem desse para ler genealogia pelas caridades, isso é coisa de se ler no dia de domingo de noite. Só que o marido dela estava calado olhando. Quando ele terminou de ler, ele disse, pronto, irmão, é essa palavra que eu tenho para falar para vocês. Aí ele olhou para a mulher dele e disse, ele não leu meu nome. Aí disse, não, porque seu nome não está ali. Ele disse, ei, moço, você não leu meu nome.
Isso porque seu nome não está aqui. Você pode colocar meu nome aí que eu quero ser um deles. Coloque meu nome aí. Aleluia. E aceitou Jesus. Ele disse, eu quero meu nome aqui. Eu quero meu nome escrito aí. A palavra de Deus, ela salva. Ela por si só, ela salva. Mas ela existe uma inteligência para direcionar as nossas vidas. Além da palavra salvar, ela cura. Além dela curar, ela restaura. Além de restaurar, ela traz sabedoria em toda a área da nossa vida. Ela traz sabedoria para que a gente possa relacionar-se com pessoas. Ela traz sabedoria para você saber se cuidar, se amar. Ela traz sabedoria para você saber dirigir seus filhos, conversar com eles. Ela traz sabedoria para você resolver problemas seculares, problemas emocionais, problemas conjugais, em todas as áreas da tua vida. A Bíblia é recheada de conteúdo riquíssimo. É o livro mais rico da face da terra, porque nele está contido a direção para a vida do homem, a facilitação para dias melhores. A Bíblia te estimula a estudar, a Bíblia te estimula a meditar na palavra, a Bíblia te estimula a você ser sábio, você ser inteligente, você se tornar pessoas admiráveis, você se tornar uma mulher honrosa, um homem honroso, pessoas que fazem a diferença na terra. A Bíblia te ensina você a enriquecer. A Bíblia te ensina você a ser uma boa pessoa, mas você precisa entrar nela, começar a olhar, começar a ler. A Bíblia, a própria Bíblia diz, não tira teus olhos da palavra, observa a palavra. Amados, a gente perde muito por não entender valores. Sabe, a gente perde muitas coisas por não entender valores. Quantos maridos têm perdido esposas por não entender valores? Quantos pais têm perdido os filhos por não entender valores? Quantos filhos têm perdido os pais por não entender valores? Quantos temos perdido a oportunidade riquíssima das nossas vidas por não entender valores? Por não compreender as prioridades de cada situação? Se compreendêssemos os valores, poderíamos estar mais longe, poderíamos não ter tanto prejuízo nas nossas vidas, poderíamos ter evitado tantas coisas que muitas vezes por falta de um entendimento de valor, por falta de uma capacidade de pensar, uma capacidade de entender a preciosidade da oportunidade. E a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia nos conta uma história de um homem que ele sentava com o filho dele. E ele começava a conversar com o filho dele. E ele dizia, filho, adquire sabedoria, filho. Olha, por tudo que você precisa na vida, você precisa de sabedoria. Olha, busca sabedoria, compra ela por qualquer preço. A sabedoria vai te levar a lugares mais altos. A sabedoria vai te edificar, a sabedoria vai te construir, a sabedoria vai te enriquecer. E a Bíblia diz que quando aquele menino era pequeno, ele sentava perto daquele menino. Eu vou ler para vocês verem. Vocês querem saber onde é a história? Aqui no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios do capítulo 4. E você vai ver um pai conversando com o filho. Como é que você conversa com seu filho? Alô, papai? Alô, mamãe? Como é que você conversa com seu filho? Olha só, no capítulo 4 de Provérbios, ele disse, filho, escuta a instrução do teu pai. Fica atento para conheceres o que eu quero te dizer, porque eu quero te ensinar uma boa coisa. Não esqueça do ensino. Aí ele disse, quando eu era filho, o menino foi falar agora, quando eu era filho, em companhia de meu pai, e terno único diante da minha mãe, então ele me ensinava. Ele me ensinava e dizia, retém o teu coração as minhas palavras e guarda o que eu estou te dizendo. E vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueça das palavras da minha boca, meu filho. Não te aparte delas. Não desampare a sabedoria. Essa sabedoria vai te guardar. Essa sabedoria vai te proteger. O princípio da sabedoria, sabe o que é?
ter sabedoria. Sim, tudo que você possui, você precisa do entendimento. Estima a sabedoria que ela vai te exaltar. Abraça a sabedoria que ela vai te honrar. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Filho meu, aceita as minhas palavras. Elas multiplicarão os teus anos de vida na terra. No caminho da sabedoria eu estou te ensinando. E pela vereda da retidão eu te fiz andar. Tu andando por ela, nunca vai embaraçar os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, não a larga. Guarda, porque ela é a tua vida. E ele continuou o ensino. Ele continuou conversando com o filho dele. Só que um dia, o filho dele teve uma revelação. E Deus falou com o filho dele. E disse, o que ele queria? Qual era o sonho dele? E que o Senhor daria para ele? Ele disse, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para entrar no meio do teu povo. Eu quero sabedoria para andar no meio do povo. Gente do céu. Amados irmãos, queridos irmãos e amigos, deixa eu dizer uma coisa. O homem pediu sabedoria para andar no meio do povo. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido a cabeça dos adversários, mas ele pediu sabedoria para andar no meio do povo. Por que que ele queria sabedoria para andar no meio do povo? Porque ele foi instruído, ele foi ensinado a buscar sabedoria. E a Bíblia disse que porque ele pediu isso, Deus o tornou o homem mais rico da face da terra. E esse homem era Salomão, filho de Davi. Essa palavra que eu estou lendo para você, você pode usar para você. Peça sabedoria ao Senhor. Tiago disse, se você pedir sabedoria, ele te dá e não passa em rosto. Sabedoria para entender a palavra. Sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Hoje existem vários ensinos, existem psicólogos, coach, tantas pessoas formadas, instruindo a você, aí a mim, a ter um relacionamento saudável. A saber entrar e sair no meio das pessoas. Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para entrar e sair no meio do povo, e isso fez ele enriquecer. Porque dentro de cada pessoa, tem as oportunidades. Dentro dessa pessoa que está perto de você, tem uma oportunidade. Se a gente aprender a sair e entrar no meio do povo, a gente vai deixar marca no coração das pessoas que elas não vão conseguir nos esquecer. E nas primeiras oportunidades que elas tiverem, elas vão lembrar de nós. Ela vai lembrar de nós. Eu lembro que uma vez eu estava aqui na minha casa, e era mais ou menos umas 2 horas da manhã, e eu estava deitada. E o Espírito de Deus falou comigo, disse, Marta, abre, era o computador na época, abre seu computador e vai no Messenger e manda, eu quero que você envie uma mensagem. E eu abri o computador e eu não sabia muito o que eu ia fazer. E eu comecei a procurar. Eu tinha muitas pessoas que me seguiam no Face na época. E ele começava a procurar. E de repente ele disse, para aí. Eu não sabia nem, não prestei nem atenção se era homem, se era mulher. E eu mandei uma mensagem. Ele disse, escreve isso aí. Eu mandei a mensagem para as pessoas. Para aquela pessoa. Só para aquela. Fechei o computador e fui dormir. E passei 2 dias, ou foi 3 dias, sem abrir o computador. No dia que eu abri, tinha uma resposta. E a resposta era, eu quero lhe agradecer e quero lhe dizer que Deus falou comigo através de você. E eu vou na sua cidade, na sua igreja, e vou lhe dar uma oferta. Eu digo, ué, que coisa é essa? Ninguém nunca tinha me dado uma oferta assim, e imaginar, vou mandar uma oferta para você. Eu digo, que coisa boa. E aquilo ficou na minha cabeça, não a oferta, mas comia na minha igreja. E eu disse, eu olhei, era o nome de um homem. E o tempo passou-se uns 3 anos, e eu fui fazer uma ministração numa cidade. Se você estiver aí, moço, então você me dá um alô, tá certo? E eu fui fazer uma ministração numa cidade. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente nessa igreja.
E no término eu tinha dito para o meu marido, eu digo, você atende os homens que eu atendo as mulheres, porque eles vieram tudo falar conosco. E daqui a pouco meu marido me chamava, o que é que você quer? Eu preciso falar, vem cá que esse homem quer falar com você, eu digo, atenda ele, que eu estou atendendo aqui as mulheres, mas ele quer falar com você. E eu dei uma paradinha, pedi licença às mulheradas, e virei para o lado dele, diga moça, ele disse, eu sou aquele rapaz da mensagem. Eu disse, que mensagem? Eu nem lembrava mais. Se aquela mensagem que a senhora mandou para mim 2 horas da manhã, na tal data assim, eu disse, que eu disse que na sua igreja, pronto, lembrei. Eu disse que na sua igreja, só se lembra, eu se lembro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu quero lhe dizer que naquela noite, eu não tinha nada para dar a meus filhos no outro dia. Eu era um empresário e eu quebrei de vez. E eu não tinha dinheiro. Eu estava envergonhado. Eu estava devendo. Eu estava sem poder fazer nem minha feira. E eu me acordei naquela noite com vontade de morrer, com vontade de sumir, desaparecer. E eu só lembrava da minha filha no outro dia. Pedi leite, eu não tinha. Quando entrou aquela mensagem, houve uma paz tão grande no meu coração. E começou, e eu fiquei tão aliviado que eu fui deitar. E quando eu fui deitar, começou a surgir ideias, surgir planos na minha cabeça. E foi abrindo, descortinou a minha mente. E no outro dia eu já amanheci cheio de expectativa. E fui colocando em ordem aquilo que eu estava vindo dentro de mim. A mensagem vinha e vinha orientações, E eu fui fazendo. Eu quero dizer à senhora que eu restaurei tudo que eu tinha perdido. E que eu enriquei. Eu digo, que foi? Ele disse, foi, eu enriquei. Tá vendo aquela caminhonete ali? Eu digo, isso foi, eu comprei recentemente. Eu peguei a mensagem. Ele disse, eu peguei a mensagem, mandei para minha irmã, que também estava com problema financeiro. E a mulher, a minha irmã também melhorou financeiramente, a empresa dela está bombando. E eu estou muito feliz. Amados irmãos, sinceramente, sabe o que me deu vontade de dizer? Manda mensagem para mim. Manda mensagem para mim. Deus falou com aquela família. Deus levantou aquela família. Deus honrou aquela família. E Ele botou um dinheiro na minha mão. Rapaz, eu digo, eita glória. Senhor, cheguei em casa, paguei todos os meus débitos. Paguei cartão de crédito, paguei tudo que eu estava devendo com o dinheiro que o homem botou na minha mão. Sabe o que é isso, amado? Saber entrar e sair no meio do povo. Deus vai dar sabedoria para cada situação. E a sabedoria que Deus vai lhe dar vai ser tão marcante, entendendo a palavra. Essa é a mensagem. Vai ser tão forte a sabedoria que Deus vai dar a você, que vai abrir porta para as pessoas. Esse homem, ele estava lendo a Bíblia. E ele estava lendo que um cordeiro ia ser levado ao matador. Lá no livro de Atos, a gente já está encerrando. Mas eu só vou ler o que é que esse homem estava lendo. Ele diz, a mensagem escrita que ele estava lendo, foi levado como ovelha ao matador, como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca, e na sua humilhação de negar a justiça, quem poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida era tirada. Então eu nunca disse a Filipe, peço-te que me explique de quem o profeta se refere. Ele fala dele mesmo ou fala de alguém? Ele não estava entendendo nada, mas os céus estavam entendendo tudo. Os céus estavam se movendo. Os céus estavam trabalhando. Então, Filipe explicou as escrituras e lhe anunciou Jesus. E aquele homem disse, eu quero Jesus. E aquele homem foi batizado. Mas os céus estavam trabalhando pelo homem que estava com a Bíblia aberta, mesmo sem entender. Quero abençoar a sua vida com essa palavra. Quero declarar prosperidade e riqueza chegando até você. Quero declarar que essa palavra vai mudar a tua vida. Quero declarar que essa palavra vai mudar a tua família. Quero declarar que essa palavra vai mudar teus filhos. Quero declarar que essa palavra vai mudar tuas finanças. Porque está escrito, e eu creio, e você crê. E assim será conosco, amém? Quero animar você, mulherada, para estar conosco dia 12 de novembro. Te inscreve, amém? Se você ainda não se inscreveu, faz isso, amém? E o Senhor te abençoe poderosamente, amém? Tenho certeza que você foi abençoado e paz seja contigo.